Eles eram 4 bebês que foram abandonados em tempos diferentes e em lugares diferentes. E o impossível e improvável aconteceu. Eles se encontraram e mais, decidiram perdoar aquela mãe. Oi, eu sou a Débora e se você gostar dessa história, se você gostar de mim, me segue para você ouvir mais histórias assim, tá bom? Vamos lá para a história. Eles foram separados, ainda bebês, e foram abandonados pela mesma mãe. Um sem saber nem sonhar com a existência do outro. Essa é a história real de Steve, Julie, Karen e Kim. O Steve, ele um professor de artes marciais de meia idade e que sempre se perguntou e sempre quis saber, sempre buscou a sua origem, da onde, afinal de contas, ele tinha vindo, quem eram os pais dele. E ele sentia no seu coração que deveria procurar a sua origem, a sua mãe. O Steve, nessa vontade, nesse desejo, nesse ímpeto do coração dele de buscar a sua origem, ele começa a fazer a sua busca. Ele busca em jornais antigos, ele vai atrás do local em que ele foi deixado, ele encontra esse local, ele faz buscas em volta e ele descobre, enfim, pistas sobre aquela mãe. Mas, nesse tempo, ele descobre outra coisa que ele nunca sonhou. Uma irmã. Como ele conheceu a Julie? Através das buscas por correspondências de DNA. Aí ele conseguiu encontrar essa outra irmã. Uma irmã que ele nunca sonhou que tivesse uma surpresa maravilhosa. E juntos estavam decididos a encontrar aquela mãe que os deixara em locais diferentes, devido às conversas, devido às informações. Eles descobriram que foram deixados pela mesma mulher em lugares diferentes. O que teria acontecido com aquela mulher que os deixaram? Como a Julie é uma das pessoas que fazia muita busca para tentar descobrir coisas sobre a mãe dela. E ela deixou em sites especializados de adoção buscas sobre toda a história dela, tudo que ela queria falar. E quando ela pensa que não, uma mulher entrou em contato com ela e falou: eu sou a sua irmã e eu sei o nome da nossa mãe. Então, quando isso tudo começou a vislumbrar na vida deles, através do site de adoção, isso foi super confuso na vida deles e eles começaram a duvidar, mas a ouvir o que aquela mulher tinha para falar. E aquela mulher tinha um irmão que também convivia com ela. E que a história deles era, o pai deles colocava no orfanato, tirava do orfanato, colocava no orfanato, tirava do orfanato, mas nunca quis falar nada sobre essa mãe. E eles tinham essa pergunta: por que a nossa mãe nos abandonou? E aí, o improvável e o impossível. Eles foram fazendo buscas, eles foram procurando arquivos, buscas. E o mais importante, através de histórias e o mais importante do DNA, eles conseguiram descobrir que realmente aquelas duas pessoas, aquela mulher e aquele homem, de fato, era irmão deles. Então, os 4 haviam finalmente se encontrado. Apesar de todas as evidências, de todo o impossível, aqueles 4 irmãos agora, eles estavam juntos e partiram para uma outra busca. Encontrar a mãe. E quem sabe descobrir o porquê que ela fez aquilo. E também ter um encontro de alma, uma cura da sua raiz, né? Após tudo isso acontecer, eles conseguiram encontrar o último lugar onde a mãe morou antes de falecer. Porque, infelizmente, eles acabaram descobrindo que ela havia falecido. Porém, eles descobriram o último lugar que ela viveu. Inclusive, conseguiram visitar o quarto em que ela dormia e conversar com pessoas que conheceram ela viva. E puderam, enfim, se reconciliar, aquela família. 4 pessoas, 4 crianças. Quem sabe aquelas crianças pequenas que estavam procurando, hoje homens homens e mulheres já maduros, já de meia idade, se perguntando, o que teria acontecido. E eles tiveram a oportunidade, inclusive, de visitar
o túmulo da mãe, chorar a morte dela, quem sabe fazer várias perguntas e perdoá-la e se reconciliar com esse passado incrível. Após tudo isso acontecer, eles conseguiram encontrar o último lugar onde a mãe morou antes de falecer, porque infelizmente eles acabaram descobrindo que ela havia falecido. Eu contei essa história porque essa história, com certeza, ela vai ao encontro de muita gente. Quem sabe você também seja uma pessoa assim, que pergunta da sua origem. É muito comum, nós vemos nas redes sociais, pessoas perguntando da sua origem. Gente perguntando, gente falando, nunca vou me reconciliar, ninguém nunca vai responder as minhas perguntas. Mas eu quero dizer para você que essa história prova que para Deus nada é impossível. E que se você quer se reconciliar, se você quer achar, você consegue. Assim como essas quatro pessoas, eles conseguiram se reconciliar com o seu passado, você também pode fazer isso, começando a perdoar. Eu me coloco no lugar de uma pessoa assim, e eu sempre imagino como seria se eu não soubesse as minhas origens. Eu provavelmente também ia querer buscar. Então, se você busca suas origens, continue fazendo isso, mas principalmente esteja com o coração aberto para perdoar. Se reconcilie com o seu passado. Deus pode todas as coisas. Você não é o seu passado. Você é aquele que vai seguir em frente. Você é aquele que vai ressignificar. Você é aquele que sim, pode ser feliz. Quero deixar para você um versículo da palavra do Senhor, que é rica, abundante, eficaz e curadora. Isaías 43, 25 diz: sou eu mesmo, que apaga as suas transgressões por amor de mim e que não se lembra mais dos seus pecados. Se reconcilie com o seu passado. Busque ajuda. O Senhor pode todas as coisas. E um futuro feliz espero por você. Fica na paz. Até a próxima.